Olá! Boa noite! Seja bem-vinda, Gabi! Instituto Patrícia Naves Garcia. Sejam todos muito bem-vindos. Vão convidando o pessoal aí, viu, gente? Para essa live. Quarta-feira, dia 12. Daqui um mês tem dia dos namorados por aí. E nós vamos falar um pouquinho de jornada da vida nessa live. Sejam muito bem-vindos. Façam um exercício junto comigo aí, ó, de ir no aviãozinho que fica no canto inferior direito e convido o pessoal para vir para essa live junto comigo. Vamos lá? Chama todo mundo que se interessar estar aqui com a gente. Vão curtindo essa música para a gente ir conectando com a nossa convidada de hoje, que é muito especial para mim. Uma pessoa que eu aprendo muito com ela. Isso. Vamos convidando aí o pessoal. Isso. Que legal. Convidei todo mundo aqui, vou tirando a musiquinha para que a gente possa realmente iniciar o nosso bate-papo aqui, tá bom, gente? Gratidão pela vida de cada um que está aqui. Gratidão, Cláudia. Gratidão, Patrícia. Que ótimo, a série chegou. Então, nós estamos aqui hoje, gente, para receber uma pessoa muito especial. Uma pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas uma pessoa que me inspira diariamente com os seus ensinamentos, com as suas práticas, com as suas técnicas. E o que eu tenho percebido nessa minha jornada da vida? Que é muito bom a gente aprender com pessoas que têm conhecimento, que buscam profundamente a informação na sua área de atuação e transforma isso não só em informação, mas em prática, em conhecimento e também o que faz? Compartilha com as outras pessoas. Então hoje, gente, a gente vai receber essa mulher que eu acho fantástica, que eu aprendi a admirar e eu quero assim muito que vocês peguem assim o que ela vai trazer pra gente, porque é muito bom. Eu sou super fã, eu sou suspeita para falar. Ela é fundadora do Instituto Patrícia Naves Garcia e ela é a Patrícia Naves Garcia e ela vai vir para cá trazer todo o seu conhecimento para falar muito dessas questões que às vezes na vida nos tira o sono, nos faz ter dúvidas, muitos questionamentos, muitas interrogações. Então, eu quero honrar a vida da Patrícia aqui agora e convidar ela para vir para cá, porque eu quero curtir muito os ensinamentos dessa mulher. Gratidão pela sua vida e vamos fazer assim, gente, ó, para trazer energia, para a gente conectar com a Patrícia. Patrícia, vem para cá. Chama ela aí, gente, vem aqui, que a gente veio aqui justamente. Seja muito bem-vinda. Vem, Patrícia. Maju tá aí. Vamos lá. Deixa eu ver se a Patrícia deve estar chegando aí. Peraí, deixa eu ver se eu enviei o convite para ela. Não, peraí que não foi, gente. Desculpa. Eu é que fiz errado. Vem para cá, Patrícia. Oh, Ai, que bom te ver.
Que bom que deu certo estar aqui hoje, né? Eu estava aqui apanhando para entrar, Mirtz, porque eu sou, assim, uma ogra em matéria de tecnologia, sabe? Eu vivo apanhando quando eu preciso entrar ao vivo, ou fazer alguma coisa assim. Por mais que as pessoas me ensinem, eu acho que isso vai ficar para a próxima vida. Nessa vai estar mais difícil. Mas eu estava ouvindo Mas, suas palavras aqui e quero muito agradecer o seu olhar carinhoso, o seu respeito pelo meu trabalho. E quero dizer, antes de mais nada, que assim, eu me emocionei muito com a sua postura, com a sua entrega naquela live que eu não pude estar. E me vou dizer uma coisa, não é qualquer pessoa que consegue segurar uma bucha do jeito que você segurou, né? Tendo assim um tema, um público, uma expectativa de ter ali alguém para trocar com você, né? E trabalharem juntos em algo, e essa pessoa falhar e você segurar as pontas e conduzir esse barco com muita maestria. Então, receba o meu respeito, a minha honra, porque realmente você conduziu muito bem. Eu, infelizmente, né, questões de saúde a gente não controla, não pude mesmo estar presente, mas estou aqui hoje com toda a minha alma e meu coração para entregar tudo aquilo que eu posso e que o universo permite para vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na sua página, no seu perfil, na sua live, junto com você. gratidão a minha, Patrícia, e assim, uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer na minha vida, aprendi muito com os meus pais e tenho cultivado é o respeito. E eu senti no convite o seu compromisso em estar comigo. Então, assim, e problemas de saúde, desafios, a gente enfrenta o tempo todo, e desafios foram feitos para ser superados. É Então, verdade. assim, foi uma glória, porque me testou também a minha capacidade de adaptação. Graças a Deus me adaptei. E o mais importante é você estar bem e poder estar aqui com a gente. Então, assim, seja muito bem-vinda. E para mim é uma honra poder ter você aqui no nosso espaço, né? No meu Instagram, com a minha audiência, com a sua audiência, porque eu sou também sua fã, muito fã mesmo do seu trabalho. Gratidão, minha flor. Companheira. Eu sei que você, E, como eu, faz seu trabalho com muito amor, né? E isso ai, reverbera naquilo que a gente assiste, né? E trabalhar com essa leveza, com essa entrega, mas uma entrega sem peso, né? Você entrega com leve, muita leveza. Assisti a live da livraria, da, né? Que eu da adoro, né? Thalita, do É, Nobel. eu sou apaixonada por livros, assim, quem conhece meu espaço, minha casa, sabe que para todo lado tem livro. Então, nossa, adorei a leveza com que vocês trouxeram os assuntos, os temas, as dicas de livro. E esse bate-papo é muito bom, porque, na verdade, nós trocamos experiência. Ninguém sabe mais que o outro, né? A gente, na verdade, vai trocando. Você contribui com aquilo que é seu, eu contribuo com aquilo que é meu, outro traz também e agrega, e a gente vai transbordando da gente aquilo que a gente pode, né? Ai, que lindo, isso mesmo. E nós vamos transbordar aqui. Já estamos transbordando nessa troca. Eu quero te pedir, Patrícia, para você falar para o público que ainda não te conhece, quem é a Patrícia? Ok. Eu sou de Uberlândia, né? Apesar de muita gente achar que eu sou de Belo Horizonte, mas eu sou de Uberlândia, mineirinha aqui, de pé rachado, comedora de pão de queijo. Estou aqui pertinho de você, né, Mirth? Uhum. Eu venho da área da gestão para a área da constelação. Eu fui em busca da terapia sistêmica para humanizar o trabalho com as pessoas dentro do meu trabalho de gestão. Tanto que hoje uma das formações que eu dou é constelação para negócios, porque dentro da administração existe uma demanda muito grande dessa humanização, desse olhar sistêmico, né? De olhar a pessoa não só para ela, mas ela dentro desse todo. E nós somos formados por sistemas, né? Eu sou uma soma de sistemas internos, faço parte de um sistema familiar, faço parte de um sistema relacional
faço parte de um sistema educacional, faço parte de uma egrégora maior, e assim nós vamos fazendo parte. E olhar para isso a partir de perceber aonde é que nós estamos presos, né, vai nos ajudando a colocar em ordem a nossa vida pessoal, profissional e relacional. Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a trabalhar a constelação, dou cursos de constelação, desenvolvi um método específico para atendimento individual, né, com várias ferramentas, inclusive antes de ser moda atendimento online, eu já dava um curso de atendimento online, porque eu acho que a internet, as redes sociais, essa nossa possibilidade de falar com pessoas que estão na Austrália, na Holanda, no Acre, veio para ficar, né? E eu costumo dizer que o campo está com a pessoa, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, mas será que esse trabalho online dá certo, né? É importante a pessoa estar na história dela. Eu preciso observar com muito cuidado, com muito respeito, né? Com muito foco e presença, eu preciso observar o que acontece com o outro. Mas eu posso estar daqui e conduzir o outro nessa jornada dele, na própria história e dentro do próprio sistema. Então, eu fiz 50 anos recentemente, aí comecei a capengar, né? Diz que a gente começa, entra nessa, é só morra abaixo, já tive todas as ites dos 50 anos para cá. Tenho 7 cachorros e é isso, né? É que eu tenho para contar. Sou uma apaixonada pela natureza. Meu sonho é virar um Almir Sater, morar no Pantanal e aparecer só para dar show, né? E morar na roça. Estou trabalhando para isso. Acho que o online vai me permitir isso, né? E essa é a minha história, assim. Morei fora muito tempo do Brasil, né? Fiz toda uma carreira para ser uma executiva e fiz várias formações acadêmicas, com pós-graduação, MBA, mas efetivamente a minha alma conversa com a terapia sistêmica assim de uma forma muito profunda, é o meu lugar, né? E eu só estou aonde eu posso colocar o olhar sistêmico para funcionar, senão não me cabe. Ai, que lindo. É muito bom quando a gente se conecta com a nossa missão, né? Com Então, nós estamos aí certeza. numa jornada de reconexão, isso é muito bom. Poder viver daquilo que você nasceu para ser é muito bom. E por falar em nascer, Patrícia, hoje nosso tema é a jornada da vida. Sim. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, né? Eu vou te convidar para a gente fazer assim um, dividir um pouquinho essa live assim, na fase criança, na fase adolescente, na fase adulta e na fase anciã. Ó, Porque todos esses sistemas, né, ultimamente estão meio embaralhados. Mas, assim, na escola que eu fiz coach, que é a Condor Blanco, no Chile, uhum. a fase criança está muito ligada ao elemento terra, né? Que é a solidez, que é a postura, que é onde a gente começa a ter firmeza. E, assim, na constelação sistêmica, como é que é essa lida do ser criança, né? Porque a jornada da vida começa, eu penso que lá na concepção, ou talvez até antes dela, não sei, você vai me direcionar aí. E como é que é essa fase criança, para você falar um pouquinho dessa fase e deixar dicas valiosas aí pra gente? Eu costumo falar que a gente fica presa lá na criança, né? É muito difícil uma pessoa chegar para um atendimento, Mirth, não sei como é você, né, na sua carreira de coach, mas em terapia, você olha a pessoa, a criança dela está toda gritando ali, pedindo para a gente olhar para ela e resolver, né? Porque a maioria dos BOs estão presos na nossa infância, né? Mas eu gostaria de falar um pouco antes dos processos intrauterinos. Eu tenho estudado muito as questões da gestação, os processos do útero. Fiz recentemente a formação do método Frene, que é uma evolução da constelação, né? Também com uma ítalo-alemã, que é a Graziella Frene, que desenvolveu esse método, e ela trabalha essas questões intrauterinas. Eu tenho um cuidado muito grande em falar sobre abortos, gêmeos evanescentes, né? Aquele irmão que não ficou,
que às vezes foi absorvido ali no útero, etc. Eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu percebo que quando a pessoa não se aprofunda no estudo da constelação, da terapia sistêmica, qualquer razão, qualquer questão é razão para ela achar ali um aborto, sabe? Parece que virou assim um diagnóstico mais fácil. Só que efetivamente tem situações em que realmente isso acontece, né? Às vezes, dentro do próprio útero existe ali um contato, né, entre irmãos, um deles não fica e aquele que nasce sentindo essa ausência, dessa experiência intrauterina. Então, esse é um processo que nós encontramos, às vezes, nos campos, essa saudade sem explicação, né, que a pessoa carrega na alma e que vem desse momento. Outra coisa que também é muito importante e é, inclusive, validada pelos médicos é a experiência daquilo que a mãe sente durante a gestação e que a criança recebe, reverbera na criança, né? Seja uma discussão com o pai dessa criança, seja uma rejeição dessa gestação, seja uma tentativa de tirar essa criança. Então, isso reverbera muito na criança, no ser, no indivíduo. Então, lá no útero, nós já temos questões que nós podemos observar. E aí a criança nasce numa luta, né? Porque é uma luta o parto. Eu tenho um filho que não nasceu, não tive essa experiência do dar à luz, né? Mas vejo as histórias e assisto alguma coisa. Você tá vendo? Oi. Isso, deu uma travadinha aqui, desculpa. Não, não tem problema. É porque eu fiquei sem saber se eu estava falando e as pessoas ainda estavam ouvindo, ou se efetivamente tínhamos caído, né? Como eu te disse, eu sou uma ogra em tecnologia. Mas Não, enfim, mas tá dando certo, voltou. ok. A gente tem o momento do parto, né? E aí esse nascer é o primeiro grande sucesso dessa criança. Por isso que muitas vezes você escuta, inclusive, falar a mãe é todo o nosso sucesso, né? Porque tem um vínculo muito forte com esse momento do parto, do nascer, de ir para a vida. O primeiro momento nosso de ir para a vida é esse momento que a nossa mãe nos expele, também com o nosso esforço, com a nossa ação conjunta. E aí nascemos. E aí, Mirtes, desse nascer também existem consequências. Por exemplo, existe um processo que nós chamamos de amor interrompido, que ele pode acontecer com a criança em diversas fases. Eu já registrei processos de amor interrompido até em adolescentes, mas acontece muito nesse momento, que é a mãe é o nosso primeiro vínculo, a nossa primeira conexão, né? Quando você vai no peito ali, é o primeiro aprendizado de que você precisa se empenhar para se alimentar. Que precisa haver uma troca, um esforço seu, né? A sucção no peito da mãe é a primeira experiência do bebê para ela aprender que ela precisa fazer isso para ganhar alguma coisa. E aí, nesse processo da criança, quando a criança fica na UTI, a mãe às vezes tem uma depressão pós-parto, ou acontece alguma coisa com essa mãe, ela não pode ficar com a criança, ou um dos pais falece, ou ambos. Existe esse movimento de amor interrompido, que, como eu disse, acontece também, eu já detectei até em adolescentes, mas ele é muito forte nesse processo de criação de vínculo, que é justamente quando eu vou aprender a me conectar. E esse primeiro vínculo é com a mãe, que depois nos leva ao pai, né? E quando esse vínculo não é formado, essa pessoa reverbera essa dificuldade de criação de vínculos até na idade adulta. Nos relacionamentos, ela tem dificuldade de se vincular. Na faculdade, ela faz 20 faculdades e não termina nenhuma. Na carreira, ela pula de um lugar para o outro, porque ela não consegue se vincular a ninguém, criar vínculos. E por fim, assim, para a gente não estender muito e poder falar de outras coisas também,
um processo importante que acontece com a criança é orbitar nas esferas de pai e mãe. Então, por exemplo, primeiro, essa criança, ela vai orbitar ali na mãe, nesse nutrir, nesse aprendizado de vínculo, e ele fica ali até os 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos. Ele orbita nessa mãe. Depois, tanto filha quanto filho vão para o pai, para essa esfera do pai. Nessa esfera do pai, eles vão aprender sobre o masculino do ir para a vida, do arriscar, do empreender, do socializar, né? E é muito importante a gente entender o feminino e masculino, não muito agarrados na ideia de pai e mãe, porque senão você vai vaticinar que quem não conheceu o pai ou não conheceu a mãe não vai para a vida. E não é Com certeza. Tem muita gente que pensa assim, né? Sim, E nós temos as duas energias, elas são inatas. Elas já vêm com a gente. Exatamente, exatamente. Então, isso é dessa conexão, é o conectar com a energia feminina e conectar com a energia masculina. O que acontece ali pelos 14 anos, o filho fica na esfera do masculino para aprender a usar o masculino. Não tem a ver com ser homem, tem a ver com homossexualidade, com heterossexualidade, não isso. Entender desse masculino do empreender, socializar, ir para a vida, do cuidar. E a mãe, né, a filha, volta para a esfera da mãe do feminino, onde ela vai aprender a ser mulher e mãe. Quando esse transitar de esferas não acontece, surgem os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai, que lá adiante vão ter problema nos relacionamentos e até na construção da própria carreira, né? Então, é importante esse equilíbrio de masculino e feminino, esse equilíbrio de pai e mãe, ainda que nós não conheçamos os nossos pais, ou ainda que eles cometam falhas, ou ainda que eles sejam difíceis, porque, na verdade, eles estão dentro da gente. Quando a gente fala em constelação, tomar os pais, é você acolher dentro de você aqueles pais como as únicas pessoas que se uniram para que você nascesse. Então, é acolher esses pais, humanos, falíveis, às vezes difíceis, mas os seus pais. É isso. Ai, que interessante, assim, te ouvir, te dar uma leveza para entender algumas coisas, né? Alguns movimentos que no dia a gente não consegue perceber quanto se não tiver um campo de estudo, um campo para dar alguma resposta para a gente. Então, assim, como eu atendo muitas pessoas, no início do coaching, uma coisa que a gente faz é assim, a gente não trabalha processo de coaching com quem não perdoa pai e mãe. Uhum. Então, sim, essas pessoas nós consideramos, Patrícia, incoacháveis. Por quê? Porque se ela não honra de onde ela veio, ela provavelmente não vai encontrar o caminho aonde ela deve seguir. Aí ela vai seguir um pouco perdida, ela vai ter processos. Então, quando não tem essa transição, e eu sinto muito isso, eu atendo às vezes pessoas que falam assim, eu não tenho mãe. Nossa, como é que não tem uma mãe? Claro que tem Então, uma a mãe. certeza que a gente tem é que todo mundo tem pai e mãe, né? Ainda não tem outro jeito de estar na vida, né? Então não tem outro jeito. Eu dei também assim, eu não tenho pai. Então eu percebo que é essa falta de transitar mesmo na energia do masculino e do feminino. Uhum. E às vezes a gente fala para as pessoas não entendem muito isso, porque levam isso mesmo para a sexualidade. E não tem nada a ver. Uma coisa, Mirtz, que é importante também a gente ressaltar quando a gente fala isso, é que nós não validamos pais tóxicos, narcisistas, abusivos, não é isso. É o entender que nós fazemos parte de um processo, de um fluxo de vida. Eu costumo falar assim, que lá atrás, lá na tataravó, eles se encontraram e disseram, sim, vamos ter um filho. Depois os bisavós fizeram a mesma coisa, os avós, seus pais, e chegou em você. Então é como uma raiz enorme que empurra essa árvore. Não tem como você desviar disso. Quando eu desvio disso, eu saio desse fluxo da vida, eu enfraqueço, né? E isso não significa que eu sou
obrigada a me submeter à dor de uma relação difícil, mas que eu posso compreender a humanidade do outro, né? É conseguir olhar o outro pelo ponto de vista da própria história, né? Um livro que eu acho riquíssimo da gente estudar, assim, que ele é muito sistêmico e simples de compreensão, e tem até o livro, o filme, é A Cabana, né? A Cabana, que aquele filho é totalmente revoltado com o pai, quando ele percebe aquilo, as agruras que o pai sofreu, ele consegue olhar por um outro olhar. Não significa que não doa, não significa que não seja importante para a gente, que não carreguemos uma mágoa, mas quando a gente começa a compreender, nós podemos, e eu até utilizo muito com os meus clientes essa fala, e ensino para os meus alunos também, não force seu cliente a dizer, faça com que ele consiga compreender o sentido da seguinte frase: eu preciso de um pouco mais de tempo para olhar para isso, mas eu compreendo que eu preciso olhar. Porque quando você fala eu preciso de um pouco mais de tempo, você já traz uma energia de um movimento, né? E a constelação, o trabalho sistêmico, ele só tem resultado, e creio que o coach também, com o movimento da pessoa. Nós não fazemos Você... nada. Quem faz é o cidadão. Então, às vezes a pessoa quer constelar pai, mãe, vô, tio, bicicleta, perda de carteira de identidade, um tanto de coisa inacreditável, assim, de bobagenzinhas que as pessoas vão querendo constelar além daquilo que é importante. Bert já dizia que a gente precisa fazer uma constelação na vida. Nesse sentido, se a pessoa não entender que ela tem que tomar para si a responsabilidade da própria vida e da construção da própria história, ela não vai adiante, né? Então, quando eu falo, tudo bem, você não consegue ainda olhar com amorosidade para o seu pai, com compreensão, diga, eu preciso de um pouco mais de tempo para olhar com amorosidade. Mas ali você já vai colocando na mente dele a importância dele olhar com amorosidade, né? Ah, isso é lindo, né? Eu falo assim, a minha mãe era uma pessoa muito. Eu penso que ela era bipolar, a gente não sabia disso, não tinha conhecimento, porque uma hora ela amava a gente mais e outra hora ela estava muito brava, ela estava uma leoa, sabe? Uhum. E hoje, só depois de olhar para a história, que eu entendo algumas coisas. É interessante, realmente a gente precisa de um tempo. Há um tempo de maturação dos processos. Sim, Isso é sim. muito legal. E vamos para uma fase, então, Patrícia, que é aquela fase que eu trabalho muito com mulheres, talvez uma das fases mais desafiantes para elas quanto mães. Até eu penso que quanto pessoas eu não sei, mas eu penso que quanto mães é mais desafiador. É a fase da adolescência. É a fase, aqui nos meus estudos, a gente fala que é muito das relações da água, né? Da coisa e começar a fluir e tal. Como é que você vê isso aí nas constelações? Mirtes, o Bert descreve 5 círculos do amor pelos quais a gente precisa passar, né? E compreendendo, dizendo sim e passando para o diante, senão você vai colocando debaixo do tapete, lá na frente você vai tropeçar nisso. E eu costumo falar que nós ficamos engastalhados no segundo círculo, que é justamente da infância, puberdade, desse processo do adolescer. Por quê? É quando a criança começa a perceber a história do coleguinha, os pais do coleguinha, o jeito do coleguinha ter a vida. É quando eu consigo perceber que existem outras formas de maternar e paternar. E aí eu falo, nossa, mas aquele pai é melhor que o meu, né? Nossa, aquele faz isso e o meu não faz. Então, eu começo a achar que eu estou recebendo pouco, sendo que eu recebi a vida, né? Inteira. E aí, nesse círculo do amor, é justamente onde a gente tem que aprender a aceitar o que os pais nos deram e, inclusive, o que eles não nos deram, né? O Jung, no conceito do inconsciente coletivo, ele traz um processo muito interessante que é a formação dos complexos. Porque nós recebemos lá, por exemplo, o arquétipo da grande mãe vem no inconsciente coletivo, tá, né? Aquela é a forma da mãe ser.
Aí a gente pega esse arquétipo e olha para a nossa mãe e fala, nossa senhora, não tem nada a ver com isso aqui. O que que eu Minha faço mãe tá agora? trocada. Né? E aí esse confronto desse arquétipo construído nesse inconsciente coletivo que nós recebemos no download, né? No nosso processo de consciência, eu olho para essa mãe e falo, gente, tá tudo errado. E aí começam os complexos. Porque eu vou criando uma expectativa que efetivamente eu não vou conseguir nunca realizar. Porque esse ideal de mãe que é construído, ele não é possível, porque, como eu disse, elas são humanas, né? E aí, nessa idade também, existem os conflitos entre os irmãos. É muito interessante você constelar um irmão e constelar outro 3 anos mais novo ou mais velho. Parece que eles têm pais diferentes. E tem. Por quê? Os pais tinham um casamento diferente, o tesão era diferente, o dinheiro era diferente, a entrega para o trabalho era diferente. Já tinham tido um filho, então o outro já era criado com o pé nas costas, era mais fácil, não era tão desafiador, podia soltar, né? E aí você observa o tanto que essa idade vai construindo uma série de vazios, de complexos, que lá na frente vão se transformar em vícios se não forem trabalhados aqui. E essa idade é justamente aquela que a mãe precisa entender que o filho é do mundo. Que ele tem raízes, mas Tá ele aí um tem grande casa. desafio. Isso. Hoje eu até postei, eu tenho uma bonequinha que eu posto respondendo perguntas inacreditáveis que eu recebo, né? E aí hoje eu respondi uma de uma mãe que me ligou que o filho não ia para a vida e tal, e ela queria muito fazer um movimento para o filho e tal. E eu perguntei, quantos anos tem seu filho? E ela me respondeu, meu bebê tem 25. Falei, vamos começar parando de chamar de bebê, né? Porque muito da dificuldade do ir é o pai que segura, a mãe que segura. Recentemente teve um vídeo que circulou muito, e nossa, meu olho está coçando bastante. Desculpa aí. Teve um vídeo que circulou muito de uma mãe que ao nascer eles iam cortar o cordão e a mãe não deixou. E essa mãe foi andando com esse filho igual um cachorrinho e ele ficou Nossa, preso nesse cordão, né? E Mirtes, é possível você abrir um campo, a mulher traz a queixa, meu marido está em outro relacionamento, meu casamento acabou. Você abre o campo, tá lá o marido todo disponível e a mulher presa lá nos pais. Não foi para o casamento. Acontece, obviamente, também com os homens, né? Mas esse desvincular do lar de origem, ele é um processo muito difícil de acontecer, mas precisa acontecer para que a vida continue fluindo. Né? Então, é isso que a gente enxerga aí nos adolescentes, né? Ah, outra coisa que é importante também falar é que nessa época, né, do adolescer, um pouco para a transformação para o adulto, começam as escolhas de profissão, né? Eu, aliás, acho um absurdo a pessoa de 16 anos ter que saber o que vai ser para o resto da vida. Acho que a pessoa tinha que ir para o mercado de trabalho para depois fazer uma faculdade, né? Mas, enfim. E aí, muitas pessoas, nesse momento, eles entram num processo de repetição, né? Todo mundo da minha família é isso, eu também vou ser isso. Todo mundo foi isso, ou pelo nome que essas crianças recebem, que tem que repetir aquilo que o outro foi, ou pelo sobrenome da família, todo mundo daquela família é advogado e você tem que ser também. Então, esse momento de escolha, né, dessa passagem da vida, que é escolher a carreira, também é muito pesado para o adolescente e traz muitos processos para a gente trabalhar. que interessante. Eu quero te fazer uma pergunta, porque é até uma vivência real. Uhum. Quando assim, uma mãe de mais ou menos 40 anos teve um filho, por exemplo, com uma idade, quando estava na faculdade, Uhum. e como o pai não quis assumir, o filho ficou com a avó Uhum. criou. Uhum. Então, hoje o filho já está com o quê? Com 15, 14, 15 anos, e assim, ela tenta tomar o filho, né? Tomar no sentido de o meu filho tem que ficar comigo na minha casa, agora eu tenho uma estrutura, agora eu casei, tenho
Possibilidade meu disso. esposo, uma estabilidade, e o filho não quer ir com a mãe. Como é que você vê uma história dessa? Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer uma consulta real. Aí, Mirtz, precisa ser uma longa jornada, porque toda a construção de vínculo que essa criança teve foi com a avó. Então, a avó é só a avó. Essa mãe pode chegar para a mãe e dizer: eu sou a mãe, você é só a avó. Mas ela exerceu a função de mãe durante muito tempo. Então, esse lugar também tem que ser dado. E aí é um processo para se olhar para isso. E foi muito interessante você perguntar, porque às vezes as pessoas pensam, ai, vai constelar e vai resolver, né? Até postei, a pessoa me perguntou, em quanto tempo resolve? Eu falei, olha, eu sou consteladora, eu não sou macumbeira, né? É uma coisa assim que é um processo, né? E pode, inclusive, não alterar se aquilo for do destino, porque os outros também têm as suas escolhas. Nós conseguimos mudar o nosso comportamento, né? Então, cabe a essa mãe compreender, primeiro, que ela fez o que ela deu conta naquele momento, né? E que só dela ter conseguido dar a vida para esse filho, ela já fez algo grandioso. Ponto. E se posicionar enquanto eu sou sua mãe, mas eu respeito as suas escolhas, né? Porque ele também tem o direito, enquanto filho, por anos criado com essa avó, de escolher. Ela sempre será a mãe. Então, o que a gente pode fazer num processo, né, de constelação, num processo terapêutico, é dar a ela esse lugar de mãe. Mas nós não conseguimos fazer com que esse filho escolha ficar com ela. Uhum. Entende? O processo é diferente. Então, a gente faz um movimento dessa mãe com esse filho, a gente faz um movimento dessa mãe com essa avó, ela se encaixa no lugar dela de mãe, ela se posiciona ali e ela vai construindo esse lugar, porque aí ela tem que entrar naquilo que eu te falei, mexer o doce, né? Fazer o próprio movimento para reconstruir essa história, achar o lugarzinho ali que é dela, entrar e tomar posse, mas sem forçar, entendeu? Eu penso que é um grande desafio das pessoas. Elas querem forçar uma situação. E Exatamente. as coisas têm um tempo para acontecer. Independente se você não movimenta, não vai acontecer mesmo. Mas Uhum. o seu movimento vai demorar o tempo que for necessário para que aquilo que você busca aconteça. E uma das coisas também que eu sempre prego é o não sofrimento. Sofrer Isso, não vai resolver. Então, ou você cria mecanismos para mudar aquela situação, ou você vai sofrer uma escolha. Então, é melhor você procurar atividades, atitudes, né? Porque a ação é que cura o medo, a ação é que promove resultado, ou senão exatamente. é reclamação. É Não muito adianta ficar de bem caído. isso. E trazer a ação, a responsabilidade, é uma das coisas mais decisivas que a gente pode fazer pelo nosso cliente. Eu sempre que eu faço uma constelação, às vezes o povo acha que eu não atendo mais com constelação, eu atendo, eu amo atender, apesar do o curso hoje, os cursos hoje, né, a gente tem 6 cursos aí oferecidos, eles me tomam muito tempo, mas eu também gosto muito de atender e eu passo para o meu cliente todas as vezes um exercício, nem que seja uma oração, sabe? Nem que seja um olhar no espelho e falar assim para ele mesmo. Nem que seja olhar para a foto do pai ou da mãe e dizer sim, mas ele sentir que ele está entrando em movimento para mudar aquela história, né? Para Tá? desconstruir, para ressignificar, né? Para compreender, acolher as coisas como elas são, aquilo que a gente não pode mudar, né? Então, esse movimento de jogar a bola para o cliente cuidar da própria história, ser responsável pela própria história, é de uma grande responsabilidade nossa, né? Caso contrário, nós viramos aliados. Porque às vezes o cliente vem procurando um cúmplice, não uma solução. Ele quer que alguém fale, nossa, realmente, que mãe horrível, que pai horroroso, que situação dificílima, entendeu? E não, nós temos que falar, opa, toma posse aí da sua vida. Os evangélicos dizem muito isso, né? Toma posse, né? Então, é tomar Isso. posse da sua própria história, é uma frase forte, eu acho. Toma posse disso e assume a partir de agora, corrija essas velhinhas aí do seu barco e assume para onde você quer ir a partir de agora.
É isso mesmo. Eu sou daquelas que joga a vaquinha do pessoal no precipício, sabe? Tem dia que o pessoal Sim, sai aqui do meu atendimento assim, quero matar essa mulher. sim. Mas está certo. Ô, Mitz, a nossa missão, eu acho que é uma missão de todos, não? De todas as pessoas que estão numa função de ajudadores, né? Acho que nós temos que fazer isso. Eu gosto de uma história que o Leandro Carnal conta, até escrevi um texto sobre isso. Eu não sei quem era uma das, não sei se a orientadora dele de mestrado ou de doutorado, foi presa na época da ditadura. Então ela contava para ele uma história de que alguém torturava ela todos os dias. E que um dia, eu não sei se essa pessoa ou outra, disse que no dia seguinte não seria mais aquele. E aí diz ela que se indignou, falou, gente, como assim? Não, eu já sei a hora que ele chega, o jeito que ele faz, o choque, como é que é, a tortura do jeito que é, eu não quero não. E aí diz ela que parou e falou, eu me acostumei ao meu torturador, né? E isso conversa muito com a zona de conforto, que às vezes nós acreditamos que é bom, mas estamos ali na dor. Tem um emaranhado sistêmico que chama inocência. O Bert Hellinger diz que é o pior dos emaranhados. É quando nós ficamos num processo que está nos adoecendo para que nós continuemos fazendo parte. E o Ah, isso. pertencimento fala muito alto, né? Dentro da nossa consciência pessoal. E muito da zona de conforto conversa com essa inocência, com essa dor que a gente sente sem perceber que está doendo, né? Nossa, você falou e me tocou profundo. Que agora nós vamos para a fase adulta e é onde está a maioria das pessoas que eu atendo. É Uhum. onde talvez eu pense que tem os maiores conflitos, porque aí já vem a profissão, já vem os relacionamentos, os filhos, né? Sim. Eles pegam muito nisso. E uma das queixas que a maioria das mulheres, que é o meu maior público, trazem para mim, os homens também, Uhum. é que na fase adulta é tudo muito desafiador. E os relacionamentos, às vezes relacionar, manter relacionamentos, é a Sim. fase do ar, de você realmente conhecer o que é a vida. E assim, eu sinto que as pessoas, talvez por causa daquela criança que você falou no início da live, que não Uhum. foi cuidada, que não foi tratada, e é na fase adulta que nós enfrentamos os maiores desafios da vida. Eu falo que eu estou igual a você, eu já estou entrando nos 50, então, assim, eu já tenho 49 anos, Não e parece, hoje eu percebo, gente. hoje eu falo Não, assim que filho. negro tem, a melanina Pois tem é. essa coisa. Mas na próxima encarnação, Mirtes, eu só saio se eu vier nega. Você pode ter certeza disso, que já é um compromisso que eu fiz com Deus. Eu volto com essa condição. Não, Legal. tem Então, chance. esse movimento da minha vida, eu sinto assim, tanto que agora, com essa idade, eu realmente estou saindo da vida adulta e indo para a fase anciã, porque tem mais leveza, você não sofre tanto. Então, fala um pouquinho desses sofrimentos da vida adulta. Ok. Primeiro, como você bem falou, essa criança, a gente vem arrastando essa corrente, né? Do vazio da criança para a relação. O que que é o ideal da relação a dois? É eu olhar para o outro e querer do outro só ele. Mas o que que acontece normalmente? Eu chego para o outro e aí eu quero que ele supra meu vazio de pai, minha ausência de mãe, as minhas dificuldades financeiras, a minha frustração na minha carreira, as dores que eu carrego físicas, tudo ele tem que dar conta. Ele se transforma no meu grande salvador, porque eu transfiro tudo isso para ele. E fica um peso enorme para ele e ele para ela, porque isso é uma troca, né? Nós vemos casos Uhum. aí, por exemplo, de relacionamentos que o cara namora, 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 ou ele namora várias vezes buscando a mãe, né? Da pessoa não encontra, muda para outra, muda para outra, muda para outra. Então, ou ele não encontra, ou quando ele encontra e essa mulher engravida, ele vai embora. Porque ele não suporta a ideia de disputar aquela mãe
com o filho, né? Ou a filha. Então, são processos que a gente vê nas relações com muita clareza. Qual é o ideal para se trabalhar uma relação? Quando eu encontro o outro, eu analiso aquele outro, né? Por isso a gente primeiro olha para o outro. Enquanto eu olho para o outro, eu estou vendo a história dele, o pai e a mãe, porque a gente casa com o combo, né? Quando a gente casa, a gente O kit bem absorve completo. o pacote. Vem toda aquela história, vem o cunhado que bebe nas festas, vem a primeira esposa com os filhos, vem tudo, faz parte da história dele. Então, ou então é alguém que ainda vai ter o primeiro relacionamento, ele vem com as próprias questões, com as próprias dificuldades. E aí eu tenho que olhar para essa pessoa e falar, tá bom, eu encaro, para mim tá bom. E ele tem que fazer a mesma coisa comigo. E a partir daí, eu que estava olhando assim, nós conseguimos os dois olhar para frente para um propósito de vida, para construir uma família, para ter um objetivo, para fluir dessa vida adiante, nem que seja não tendo filhos, mas entregando para a humanidade algo de bom, né? Aí o que que acontece? Chega nesse período que a pessoa tem que analisar, ela pula essa parte. Acontece dois problemas aqui. Ou ela pula essa parte e fala, não, ele vai mudar, sabe? Quantas pessoas têm filhos achando, não, depois que o menino nascer, ele vai mudar. E aí a criança, primeiro, nasce com a responsabilidade para fazer o relacionamento dar certo e com a culpa quando não dá, né? Porque quando acontece assim, não dá certo. Então a pessoa acha que vai mudar o outro. Não vai, gente. A gente não muda o outro. Eu só mudo a mim mesmo. Então aí casa, tem problemas. Outros são aqueles que ficam aqui, nessa história, naqueles longos namoros que estão mandando um para o outro o sinal de, olha, vou te contar um troço. Você não é o bom para mim, não. Estou esperando alguém melhor, mas eu vou ficando aqui nesse processo. E claro, tem equilíbrio de troca das relações que precisa ser respeitado. Está errado tanto quem recebe mais quanto quem doa, porque no equilíbrio de troca eu tenho que doar sabendo que o outro tem condição de retribuir, né? E não para ficar com crédito, que isso é egóico. Então, tem alguns processos aí. E quando o casal se forma, Mirtes, o grande problema quando nascem os filhos é que eles esquecem que primeiro eles são marido e mulher. E eles passam a ser pai e mãe. Alguns até se chamam, né, de pai e de mãe. Eu conheço casais que falam assim, mamãe, papai, eu falo assim, eu tinha um casal que trabalhava, que tinha um trabalho comigo, eu não sou terapeuta de casais, mas acaba que a gente começa a trabalhar a família inteira. É. E aí ele falava assim, ai, minha bambina, meu bambino. Eu falei assim, essa mulher é uma mulher e esse homem é um homem. Vocês vão, para de bambina e bambino por aí, isso não vai dar certo. Por isso que as pessoas têm um problema sério quando os filhos vão para a vida. Porque eles esquecem que antes eles são homem e mulher. Eles vão para essa função de pai e mãe e ficam lá. E vão desconstruindo. Aí, quando o filho faz uma faculdade fora, é outro parto. E esse casal já não sabe mais conviver como marido e mulher. Observa quantas relações têm sido rompidas de forma tardia porque o filho saiu de casa, ou porque o filho casou, ou porque o filho foi para a faculdade, porque eles esqueceram como era ser marido e mulher. Eles desconstruíram esse primeiro olhar. E primeiro vem o marido e mulher, depois vem pai e mãe. Né? O casal precisa entender que ele tem esses dois momentos. Ele tem um momento de ser marido e mulher, depois um momento de ser pai e mãe. E outra coisa que acontece na idade adulta, já indo para a velhice, às vezes em outros momentos, mas normalmente nesse processo, são os lutos, Mirtes. Né? Os lutos e os adoecimentos que vêm com a idade, eles vão trazendo uma dificuldade de processar aquele adoecimento e aquela perda, faz com que a pessoa perca a energia e a vontade de viver. E aí a gente entra num emaranhamento que é, eu sigo você na morte. A pessoa não quer mais ficar na vida. Ela se prende àquele luto de tal forma que ela se desconstrói enquanto pessoa vivente, né? Enquanto alguém na vida. Então, os processos das relações a dois, eles têm muitas questões para nós trabalharmos e muitas para a gente falar que levaria 10 horas e não
uma Eu tô hora amando. e não 1 hora de conversa, né? Aí, realmente, e assim, uma coisa que é uma queixa que eu tenho muito, né, de mulheres e casais, é nessa área de relacionamento, porque uma das coisas que perde é a sexualidade. Acaba porque viram pais, né, e aí esse entendimento dá uma coisa bem legal, porque esquecem realmente do homem e da mulher, e vão esquecendo da sexualidade. E isso faz parte do relacionamento. E a E sexualidade que faz não fecha parte não nunca. só do Imagina, relacionamento. o sexo é o sexo que promove a vida, né? O E isso sexo ele é faz imprescindível parte da natureza. como renovação, troca de energia, né? É uma energia de vida fortíssima, que precisa ser respeitada, valorizada, né? Inclusive, não, é importante que se reconheça também é, e zele desse processo sexual, né? Zele do seu corpo, zele, observe de que forma você faz suas parcerias sexuais, porque é uma troca de energia, né? Certa vez eu li que nós estávamos num curso, inclusive, e o professor falou, numa relação sexual, você está se deitando com todos os parceiros anteriores do seu parceiro ou da sua parceira. Uma moça falou, Jesus Cristo! E eu pensei, Jesus Cristo nos proteja. É muita gente nesse lugar, gente, né? E isso, nós ainda temos todas essas etnias no nosso DNA, então a gente tem que lembrar que reverbera em nós, né? Como você falou da raiz, a árvore, vem lá do meu tataravó, avó. Então eu Sim. tenho muita energia que eu não reconheço no meu estado, né, de vida atual. E, e, Sim. eu, e eu penso que na vida adulta, uma das coisas que acontecem muito, Patrícia, é que as pessoas estão tão vivendo para fora que talvez por isso a velhice, a fase anciã, para muita gente é pesado, porque vive tão para fora, porque vive de forma mediana, não vive com a intensidade que se mereceu. E depois, uma das coisas também que não volta é o tempo, não tem como eu recuperar. Mesmo que eu não que eu queira, eu não vou conseguir Exatamente. tardiamente. Então, assim, eu tenho falado muito para as pessoas, e esse movimento de lives, eu faço lives desde 2017. Muita gente fala, Uhum. você não vai cansar, não? Eu falo assim, gente, se toda live eu alcançar uma pessoa nova, ou que tenha Sim. um insight novo, um transbordo novo em si, já me faz muita diferença. Porque eu vejo as pessoas como zumbis, sofrendo por algo assim que é um beicinho de pulga, ou acontecendo uma tragédia, um tsunami, e a pessoa sorrindo. Então, assim, é Sim. muito louco esse movimento. Mas, Por isso que eu Bíblia, vejo as é mais fácil constelações olhar fazendo. para fora do que para dentro. É muito Ah, mais fácil. ninguém. A sombra do vizinho, né, é muito mais pretinha do que a minha. É mais fácil olhar para ele do que olhar para mim, para minha própria história. E fora, claro, sistemicamente, a gente vê movimentos que nós espiamos questões pelo nosso sistema, o sistema opera, a consciência arcaica, a consciência de clã, esse sistema maior que nós fazemos parte, ele opera pelo equilíbrio e pela justiça. Então, algo que aconteceu lá atrás, se não vier resolvendo, esse BO vem repetindo até chegar para a gente resolver, nós precisamos olhar para isso. Tem as questões dos pertencimentos, né? Todo mundo da minha família é casado. Gente, daí que eu não quero casar, sabe? Mas a pessoa acha que tem que casar, ainda que seja com um traste, para continuar fazendo parte. Fala, nossa, eu sou casada. Estado civil, casada, né? Eu conheço gente que é assim, fala assim, nossa, mamãe vai morrer se eu separar. Mamãe não quer ver uma filha separada. Olha só. E aí você vai ver o casamento da mãe foi infeliz e ela aguentou. A avó teve um casamento infeliz e aguentou a bucha. A bisavó, e aí é toda uma linhagem de mulheres sofridas nas relações. E eu permaneço sofrendo para continuar pertencente. Num movimento, eu falo que existe um lugar que é o subsolo do inconsciente, né? É algo que está tão lá dentro que a gente não percebe e faz, sem perceber que nós estamos sendo guiados por esse
inconsciente que conduz a maioria do nosso comportamento, né? Enfim, é tanta coisa para a gente olhar, né, Mirtes? É uma coisa que eu Mas o quero. importante, eu penso que é ter o primeiro olhar. É Uhum. a gente começar a falar assim, "Oh, nossa, eu penso que chegou o momento de olhar para isso. Sim. Né? E A olhar pessoa realmente. perceber, né? Eu acho assim que se a pessoa falar, espera aí que tem alguma coisa não está certa aqui. Dela tomar uma consciência de que aquilo não está muito certo, já é um movimento, né? Uhum. As Isso é pessoas muito que bom. chegam para mim, eu sempre pergunto, como você chegou a mim? E se ela fala assim, ah, minha mãe que pediu, meu marido que falou, minha esposa que falou, eu falo, ixi, não vai. Não vai. Se não vier pelas próprias pernas, é muito complexo da pessoa olhar para isso, porque ela tem que entender que ela precisa passar por um processo de transformação, ressignificação, acolhimento e aceitação para mudar a própria história, né? Conduzir a vida de uma outra forma, né, amado? Isso. A Tati Esther está aí falando, queridíssima também aí de Uberlândia, que eu amo. Um beijão, Já está no Tati. nosso projeto, Tati. Oi, amada. É, Eu e a e Tati tem um já monte de vivemos seguidores. altas aventuras, Mirtes. Eu e a Tati, um dia a gente tem que fazer uma live, tipo assim, um stand-up, só para a gente contar as aventuras que a gente já viveu quando eu trabalhava com comércio exterior e vendia para a Europa, e a Tati era uma das minhas fornecedoras no Brasil, e eu vinha para cá e encontrava essa Tati em São Paulo, e a gente viveu tudo quanto é coisa que você pode imaginar com esses nossos clientes internacionais aí. Um dia nós vamos fazer essa live, viu, Tati? Contando Ai, isso. muito bom, gente. E é muito bom ouvir vocês falando e saber que a gente está agora num projeto juntas, né? E Exatamente. daqui a pouco você vai falar. Então, eu vou pedir para você falar só rapidinho na fase anciã. Não vamos pensar muito em terminar, não, porque a live termina, mas a nossa vida continua. Mas eu queria que Exatamente. você falasse um pouquinho. Um processo muito importante que acontece com os idosos e hoje a gente tem visto muito isso por causa da longevidade, né? Os idosos, eles estão começando a buscar um novo lugar de reconstrução dentro do sistema. Porque antigamente, o que acontecia? A Glória Maria até conta uma história que ela estava escalando, não sei que lugar, e passou e tinha um velhinho assim na porta da casa, toda adoecida, ela queria levar aquele velhinho para o hospital, ninguém deixou, ela fez muito, levou o velhinho para o hospital, e depois a aldeia inteira se revoltou, porque ali no ritual deles, naquele costume, o velhinho tinha sido colocado ali fora para morrer, né? Então, ela tinha quebrado todo um processo, né, sistêmico com a intervenção dela. Mas o que a gente observa é que os idosos hoje, eles estão buscando um lugar de maior observação e de mais pertencimento, porque antes eles iam se desconectando, né? A idade ia chegando, a fragilidade ia chegando, e hoje, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe fez a terceira faculdade dela, ela tinha 60 anos, entendeu? E ela começou a trabalhar terapeuticamente a partir daí. Hoje também é uma consteladora e uma terapeuta. Então, assim, eu tenho dentro da minha casa esse exemplo de ser imparável, de buscar novas carreiras, de buscar novos olhares e de buscar novos ambientes de pertencimento. Porque as famílias me passaram por um processo de desconstrução, né? Antes você via aquela avó com aquele filho dentro de casa que cuidava dela, ou aquela filha com os netos, com não sei o quê. Hoje o mundo dispersou as pessoas. Nós conseguimos estar nas redes sociais presentes, mas muitas vezes eu não consigo ir na casa do meu pai dar um abraço nele, entendeu? Então, o ancião, que antes estava passando por um processo de perda, luto e resignação e de abandono da vida, agora eu observo que ele está buscando novas carreiras, novos olhares. Eu vejo quantas pessoas idosas chegam nos cursos para mim, querendo estudar a constelação, nem que seja para não ser terapeuta, mas para autoconhecimento, para reconstruir a própria história, para olhar para outra coisa, fazem parte de outros grupos. Então, quando nós olhamos sistemicamente, esse ancião, pelo menos nesse processo dos buscadores, ele começa a ser olhado e trazido de volta para o sistema. E ele começa a buscar, quando o sistema dele
acaba, morre ou se desconecta, novas formas de conexão. Você vê aí bairros só de idosos, idosos que estão construindo condomínios para eles viverem a velhice entre amigos, né? Uma série de novas construções para que essa pessoa se sinta pertencente. Porque quando eu pertenço, eu ganho força. Quando eu pertenço, eu permaneço na vida. E aí eu compreendo que só depois de tudo resolvido eu posso ir embora. Eu não posso antecipar isso, me entregar, né? Eu preciso estar na vida o tempo inteiro, plenamente, até que Deus diga, ou a crença de cada um, né? Até que Deus diga, agora vamos. Agora você vem comigo, porque agora você já concluiu tudo que você tinha para concluir aqui. Então, eu acho que a velhice hoje é uma fonte onde cada vez mais nós estamos indo beber, né? Olhando para isso. E eu acho que o trabalho sistêmico, os processos de coach, os processos terapêuticos que olham para a transgeracionalidade, para a ancestralidade, estão trazendo novamente, redirecionando o olhar para essas pessoas idosas. Quando você falou hoje, eu estou passando para a idade de anciã, eu falei, gente, já vai passar sozinha, porque eu só vou chegar lá depois dos meus 70 anos. Eu já estou passando para a idade anciã. A gente está louca. Não fez nem 50. E eu estou achando que os 50 são os novos 30, né? Como eu vou chegar com idade anciã? Muda esse curso. Eu curto isso, sabe? Muita gente não gosta. Né? Muita gente fala assim, nossa, eu tenho neto, né? Fala assim, vovó, nossa, fica triste, né? Eu falo assim, a palavrinha mais linda que eu já ouvi depois de mãe, né? Então, assim. Mas a gente pode ser jovem e vó, né? Dá para construir. Mas eu sou jovial, você não tem noção tanto que eu sou jovial. Eu sou mais animada do que muita gente de 20. Que bom, que bom. E, Patrícia, eu sei que a gente está terminando, eu quero te agradecer pela essa disponibilidade, pela sua vida, pela sua energia, pela sua entrega para todos nós aqui agora. Mas eu penso que a gente ainda tem mais uns 2 minutinhos. Fala um pouquinho desse projeto lindo que você está aí fazendo, mais uma edição, você me convidou, eu me senti muito honrada. E, assim, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Ok. O projeto Prosperidade, né? É um projeto que eu fiz em 2016 sozinha, fiquei quase louca, porque é um ano de entrega de conteúdo gratuito, online, mas, na verdade, nós temos um grupo que a gente constitui no Telegram, somos mais de 40 profissionais que vão entregar voluntariamente, né, e gratuitamente ao longo desse ano, conteúdo sobre 12 temas da vida. A ideia é que a pessoa olhe para a própria vida de diversos ângulos, como se estivesse olhando por pedaços de um prisma, e possa reconstruir ali tudo aquilo que ela precisa encaixar, melhorar, ressignificar, aprender. Então, nós temos profissionais das mais diversas áreas, né? Nós temos executivos de carreira, profissionais de marketing, profissionais de coach, gestores, nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos engenheiros, terapeutas das diversas áreas. Criamos um grupo muito rico de trabalho e contribuição. E como participar? No link lá da bio, né? No textinho de descrição da página do Instituto, Patrícia Naves Garcia, aqui no Instagram, tem um link em azul, você clica lá, lá tem o link da página do grupo do Telegram, onde nós vamos fazer as postagens de contribuição. Na sexta-feira agora, dia 14, às 8 horas, no meu canal do YouTube, a gente starta esse projeto com um workshop com a jornada com o estudo da roda da vida, para as pessoas terem uma percepção de para onde elas precisam olhar, aonde elas precisam melhorar. E aproveitando, Mirtes, da sua receptividade, da sua porta aberta, eu quero também convidar as pessoas. Nesse final de semana, a gente tem um curso de constelação na água, um curso avançado. O curso de constelação na água, ele não forma o constelador, ele é um recurso para o terapeuta, né, para fazer as leituras de campo. Quem se interessar por conhecer, é uma ferramenta riquíssima, que eu tenho um prazer de trabalhar com ela, é uma das ferramentas que eu mais utilizo no meu trabalho.
E nós temos uma turma aí sábado e domingo. Quem quiser, é só mandar um oi lá no direct que a gente passa as informações. E gratidão imensa. Vamos aí nessa jornada de um ano, a gente vai cansar de se ver. Ainda vamos fazer outras lives, tenho certeza. Um beijo grande, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua jornada, esse sorriso lindo. Na próxima encarnação, tenho certeza que eu vim com essa cor. Você vai ver, nós vamos encontrar lá na fila, falar, ó, tô chegando. Você vai ver. Gente, a minha sogra, quer dizer, é a mãe do meu primeiro marido, né? Ela é negra. E eu tenho mais ruga do que ela tem 80 e poucos anos. Fala, gente, tem cabimento uma coisa dessa, né? Eu preciso vir de outro jeito na próxima encarnação, gente. Faz alguma coisa comigo. Então, que Deus Vamos equilibrar essa história, nessa vida, nesse vício, nessa solaridade, nessa sua entrega, nessa sua disposição. Que Deus seja luz na sua vida e que você seja luz na vida das pessoas. Muitíssimo obrigado, viu, Miss? Foi um imenso prazer estar aqui com você. Bom, o prazer é todo meu. Eu agradeço todos que estiveram com a gente na live, né? Então, assim, é muito bom poder contar com a energia de vocês. A gente sente daqui. E, assim, muito gratidão, Patrícia, por pegar na minha mão nessa vida, nessa existência e me convidar para fazer parte da sua existência também, tá? Me sinto muito honrada. Sou super fã sua e foi para mim uma honra ser convidada para esse projeto, tá bom? Um beijo, fica com Deus, que Deus te guarde, tá? E que nós possamos transbordar na vida de muitas pessoas. Que assim seja. Fica com Deus, fiquem todos com Deus, sejam sempre felizes. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau, com Deus. Valeu, galera, muito obrigada. Até quarta-feira com uma live também imperdível, hein? Às 20 horas aqui no @Miriam Coach.